graça e a paz. Hoje nós vamos meditar no livro de Judas, versículo de 1 ao versículo 4. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar na seguinte grande ideia: o cristão genuíno batalha pela fé. O escritor da carta foi Judas, não o Iscariotes, mas o que era irmão de Tiago, o mesmo escritor da carta de Tiago e irmão de Jesus. Provavelmente ele cita aqui no verso 1 Tiago por ser ele uma das colunas espirituais da igreja de Jerusalém. Por ser ele bem conhecido, Judas identifica-se para dar peso e autoridade as suas palavras. É bem provável que Judas tenha escrito sua carta na Palestina, visto que não há registro de ele ter saído daquele país. Provavelmente ela foi escrita por volta do ano 65 depois de Cristo. Judas, Tiago e os outros irmãos do Senhor não criam nele, mas depois da ressurreição, eles se converteram em seus seguidores. Judas não tirou partido de seu parentesco carnal com Jesus, mas com humildade deu ênfase à sua relação espiritual como escravo do Senhor Jesus. A palavra grega doulos significa escravo, alguém amarrado a outro, traduzido ainda por servo, que significa literalmente prender, amarrar. Observamos a ideia por trás da palavra doulos, que é de um prisioneiro, um escravo de alguém, uma pessoa presa para fazer a vontade de seu amo, uma pessoa que, embora tenha a sua própria vontade, foi convencida a se render à vontade de alguém superior, alguém maior, que por sua vez se tornou seu amo. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz que o amor de Cristo nos constrange a servi-lo. É tanto amor que nos rendemos à sua servidão. Podemos dizer que a grande diferença entre o uso comum de doulos e o seu uso bíblico é a voluntariedade da condição a qual o próprio indivíduo escolheu se submeter. É importante, irmãos, destacar que havia dois tipos de escravos na época: o voluntário e o escravo pela dominação. Quando nos rendemos ao amor de Cristo, decidimos voluntariamente tê-lo como nosso Senhor. No verso de número 1, vemos a quem foi endereçada a carta. Era uma carta aberta a várias igrejas, aos judeus crentes por causa do conhecimento do Velho Testamento, aos crentes universais de todo o mundo, e aplica-se a nós nos dias atuais pelo mesmo contexto daquela época. O tema central da carta está no verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco,
exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1:3, ele exorta o povo a batalhar pela fé recebida do Senhor Jesus. Judas escreve em forma de tríade. Tríade é a descrição de algo destacando 3 pontos. Queremos meditar então sobre 3 razões para Judas escrever esta carta. A primeira razão é que ele nutria por eles um sentimento tríade de irmandade. Verso de número 1. Existe no verso 1 3 características comuns aos destinatários da carta. Primeira característica, eles são chamados. A carta foi enviada aos chamados por Deus ao glorioso reino celestial de seu Filho. Lá no Evangelho de João, no verso 44 do capítulo 6, diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Deus amou esses chamados e era de seu agrado dar-lhes o reino, se pessoalmente mantivesse uma condição espiritual aceitável, que fosse do agrado do Senhor. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, verso 32, Jesus disse: porque o vosso Pai se agrada em dar-vos o reino. Se somos chamados, é porque somos escolhidos. E qual a razão para maior alegria do que ter sido escolhido por Deus e assim poder aceitar o seu chamado? É porque somos amados. Esta é a segunda característica dos destinatários. Ele descreve também para os que são amados em sua relação com Deus. O objetivo que levou Judas a escrever esta epístola era o amor puro, o amor da parte do Pai para com esses cristãos espalhados pelo mundo afora. Deus nos amou tanto a ponto de permitir que seu Filho unigênito morresse para que aquele que cresce pudesse ter a vida eterna. O texto de Efésios 2, 4 ao 5 diz assim: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. A terceira característica diz que eles são guardados, preservados. E por último, a carta é para os protegidos, os vigiados, os preservados, amparados, que são aqueles que não se contaminam com o mundo. Guardar aqui é fulaço e significa perecer. A ideia de Judas é que Cristo não permitirá que os seus tropece ao ponto de se perderem eternamente. Em João 10, 18, Jesus diz que estes são aqueles que estão nas suas mãos. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Foram dados a ele pelo Pai e por isso estão nas mãos dele. O Evangelho de João 10, 28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Estamos falando sobre 3 razões para Judas escrever essa carta. A segunda razão para Judas escrever essa carta está no verso 2. Judas nutria por eles um sentimento tríade de carinho. No verso 2, temos o desejo de Judas expressando através de um cumprimento.
a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados ou aumentados. É uma expressão de respeito, é um cumprimento. É importante dizer que o cumprimento comum da época era graça e paz. Judas inclui aqui no seu cumprimento a misericórdia e ainda desejou que esta fosse multiplicada. No caso de Judas, ele expressou seus sinceros sentimentos em 3 formas. A primeira forma, desejando misericórdia. A misericórdia de Deus se expressa na provisão de resgate que ele fez por meio de Jesus. O texto de Tiago 3, 4 ao 7 diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. O desejo piedoso de Judas era que seus irmãos desfrutassem da misericórdia divina em medida ainda maior. Podemos definir misericórdia como ato gracioso de Deus em não dar aos que creem em Cristo o que eles realmente merecem, o inferno. É um ato de livramento, de libertação. A segunda forma vai falar sobre o desejo por paz. Paz é eirene no grego e significa juntar-se, unir-se. Desejar a paz é, portanto, querer juntar de novo o que uma vez foi separado. Jesus Cristo, mediante seu sangue derramado, reconstituiu ou restaurou a paz de Deus. Judas também desejou que os seus irmãos tivessem um aumento de paz de Deus em suas vidas. Podemos definir paz como um estado de espírito que alcança todos os que obedecem a Deus e têm um relacionamento sincero com Ele. A paz é um dos frutos do Espírito Santo. A terceira forma é desejando amor. O amor ágape, o grande amor de Deus, foi manifestado no gesto de dar seu Filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, mas tenha a vida eterna. Isso está no texto de João 3,16. Enquanto éramos ainda pecadores, não tendo nenhuma relação pessoal com Deus, ele mostrou esse amor por nós. Judas também desejou que o amor a quem a sua carta foi dirigida aumentasse. A exemplo de Paulo, em Filipenses 1,19, que escreve que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Podemos definir o amor com a seguinte frase: Deus é amor. Fora dele não pode existir expressão alguma de amor. O amor é parte da essência de Deus. 1 Coríntios 13 descreve bem algumas das características do amor de Deus. Judas nutria o desejo de que a misericórdia, a paz e o amor deles fossem aumentados, porque o bem-estar espiritual deles corria um perigo. Assim, necessitavam da misericórdia, da paz e do amor de Deus em maior abundância do que nunca. Acredito que não estamos vivendo dias diferentes dos dias de Judas. Os ataques à nossa fé, à nossa liberdade de servirmos e cultuarmos a Deus, os princípios da palavra de Deus têm sido cerceados. Nós estamos falando sobre 3 razões
para Judas escrever a carta. A terceira razão diz que ele nutria por eles um sentimento tríade de pastor. Isso está no verso 3 e verso 4. No verso 3, temos o ápice da carta, quando ele diz o porquê escreveu. Judas expressou sua preocupação como pastor de 3 maneiras. A primeira maneira, mudando de assunto. A princípio, Judas estaria escrevendo para falar sobre salvação, mas depois que começou a escrever, ele mudou de assunto e passou a falar sobre batalha pela fé, sobre batalhar pela fé. Batalhar pela fé aqui são os ensinos de Cristo. Mas por que essa mudança de ideia? Por vários motivos. O primeiro deles é que estava acontecendo uma situação ameaçadora dentro da igreja. Homens imorais, animalescos, tinham se introduzido sorrateiramente entre os cristãos e transformavam a graça imerecida de nosso Deus numa desculpa para a conduta desenfreada. O segundo motivo é que também havia na época um pensamento pré-gnóstico. Não havia na época a seita gnóstica ainda, mas os ensinamentos, sim, eles acreditavam que o mal estava na matéria. Portanto, o corpo é visto como prisão do espírito e precisa ser liberto. Por isso, ele não servia para nada. Era um pensamento humanista, voltado para o prazer humano. Portanto, para eles, se podia fazer o que quisesse com o seu corpo. Estes ensinamentos estavam entrando na igreja e os cristãos estavam aceitando normalmente. Por isso, Judas queria que eles buscassem mais, que eles alcançassem a maturidade cristã, para discernirem essas coisas. Paulo escreve aos coríntios que não eram crentes fáceis de lidar. Em 1 Coríntios 13, 11, sobre buscar uma maturidade cristã, que eles não podiam continuar como meninos. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala sobre manter o padrão da sã doutrina. Mantém o padrão das sãs palavras, doutrina, que de mim ouviste com fé. Paulo, escrevendo a segunda carta ao jovem pastor Timóteo, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A segunda maneira é encorajando-os a batalharem pela fé em Cristo Jesus. Judas está exortando os crentes a batalharem pelo cristianismo. Hoje os cristãos têm aceitado muitas coisas contaminadas que nada têm a ver com os ensinamentos da sã doutrina. Exemplo, revelações, visões, profecias, pastores que interpretam a Bíblia para o seu proveito próprio. O verso diz: para batalhar diligentemente pela fé. O que significa isso? Significa lutar vigorosamente, literalmente, competir por um prêmio, figurativamente, contender com um adversário, ou se esforçar para conseguir realizar algo, mostrando que a batalha dos crentes é contínua. É também traduzido por peleja, combater, agonizar, e relaciona com um esforço diligente e sincero da parte do indivíduo em prol de algo que para ele tem valor. No caso, em consideração, é a luta árdua pela fé. Será que é assim que nós temos agido? Muitos não sabem, mas nós, os crentes, os cristãos, temos um credo,
que rege nossas convicções, chamado de credo apostólico, que surgiu da necessidade de definir os pontos fundamentais que deveriam ser aceitos por todos que desejassem filiar-se à Igreja de Cristo. Diz assim este credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. O que é ter convicção? É acreditar em uma causa, é viver e morrer por ela, caso necessário. É manter a fé, não importando as consequências. E a última parte do versículo diz que esta fé, de uma vez por todas, foi entregue aos santos, aos separados, para servirem a Cristo. Esta fé era o conjunto de crenças a respeito de Deus e do seu reino, confiado aos cristãos pelo Senhor Jesus e por seus discípulos inspirados. Temos que nos manter leais a Deus, queridos. Evitando o engano, devemos travar uma luta árdua pela fé contra quaisquer boas novas de imitação, resistindo seriamente às tentativas de acrescentar ou de subtrair o ensino da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. São sérias as consequências a quem acrescentar ou tirar pontos da palavra do nosso Deus. A terceira maneira é alertando-os sobre o perigo. No verso 4, Judas vai dizer quem eram essas pessoas. Ele vai iniciar dizendo que elas se introduziram com dissimulação ou sorrateiramente, entrar de fininho, entrar sem ser notado, infiltrar-se secretamente, entrar furtivamente pela porta dos fundos. Este comentário é interessante pelo fato de que, assim como o pôr do sol se dá de maneira lenta, até que a escuridão tome conta do dia, assim também aqueles cristãos falsos aos poucos começaram a minar a fé dos seus irmãos, fazendo que caíssem sobre eles a escuridão espiritual. Quem são eles? O texto diz: são homens ímpios. Estes instrutores falsos eram homens sem nenhuma reverência para com Deus. Esses homens estavam tentando de maneira furtiva contaminar a congregação cristã dos dias de Judas. Satanás passou a infiltrar-se de maneira sagaz, homens iníquos para corromper a moral da igreja de Deus. O que eles fizeram? Eles transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus. Dessa forma, esses falsos instrutores colocaram lascividade, tendência à luxúria, sensualidade no lugar da graça de Deus. Como? Negando o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Quando Judas fala de Jesus Cristo como dono ou soberano,
devemos nos lembrar que ele anteriormente estava falando sobre falsos mestres que queriam tomar controle ou se tornarem donos ou amos da fé dos irmãos por ensinar as suas verdades para a igreja. Verdades entre aspas. Nesse sentido, Judas traz à memória dos irmãos que Jesus era o cabeça da igreja, o único dono, e que ninguém dentre eles deveria se colocar em sujeição a aqueles falsos mestres. O que esta mensagem tem a ver contigo que nos ouve? No início, eu citei a grande ideia dizendo que o cristão genuíno batalha pela fé. É cristão genuíno todo aquele que tem consciência da sua necessidade de buscar mais a Deus, de se fortalecer mais na fé, para enfrentar com autoridade as investidas de Satanás. O que Judas procurou fazer nesta carta é justamente isto. Ele escreveu aos crentes universais, alertando do perigo que eles corriam quando homens ímpios se infiltram na igreja do Senhor, que eles precisavam batalhar pela fé recebida pelo Senhor Jesus. Por isso, é importante olharmos para Jesus e para a sua palavra, estudá-la, examiná-la a cada dia, como os bereanos faziam lá em Atos 17. Será que estamos dispostos e preparados a travar uma luta árdua pela fé? Somente nos aproximaremos mais dos ensinos de Cristo se o buscarmos de todo o nosso coração. Disse o Senhor Jesus lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Como podemos nos aproximar mais de Cristo? Nos esmerando no estudo da palavra de Deus, investindo tempo no que é mais importante nas nossas vidas, se é que estudar a palavra de Deus é importante para você. Tem muito crente que dedica tempo para tantas coisas que não agrega nada no fortalecimento da sua fé e não separa um mínimo de tempo para a meditação da palavra de Deus. Aí, na hora do desafio da fé ser provada, não conhece aquele que tem o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vida. Precisamos sair da zona de conforto e termos mais intimidades com Deus. Caso contrário, muitos serão enganados pelos falsos mestres. A Bíblia diz: errais por não conheceis as Escrituras. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, despertando todos aqueles que estão dormindo o sono da morte espiritual. Amém.